primeiro país a enfrentar o coronavírus, a China conseguiu controlar a pandemia amplamente desde o início de 2020, com medidas consideradas drásticas. Mesmo com um número relativamente baixo de casos, a política de tolerância zero do país está ficando cada vez mais severa. Foi determinado o fechamento de fronteiras, lockdowns pontuais e longos períodos de quarentena. Desde o começo da pandemia, foram registradas 4.636 mortes em decorrência do coronavírus e pouco mais de 97 mil infecções pela doença. Agora, a China está enfrentando novos surtos em várias regiões que recebem muitos turistas. Dezenas de milhares de pessoas se encontram confinadas em grandes áreas residenciais, onde casos de coronavírus foram relatados, em particular em Pequim. A capital chinesa se prepara para sediar os Jogos Olímpicos de Inverno, em fevereiro de 2022, sob um esquema de alta vigilância sanitária. Os atletas deverão estar vacinados ou terem cumprido uma quarentena de 21 dias ao desembarcarem em solo chinês. Apenas pessoas residentes na China poderão assistir às competições. Na sexta-feira, o país já havia cancelado centenas de voos para impedir novos focos de Covid-19 antes do início dos Jogos. No mês passado, Pequim determinou o confinamento de Lanzhou, cidade de 4 milhões de habitantes, ordenando que seus moradores não saiam de casa, após alguns casos serem confirmados na região. O governo até chegou a pedir nesta terça-feira que os cidadãos estoquem suprimentos de necessidades diárias e que as autoridades tomem medidas para garantir o abastecimento adequado de alimentos. No entanto, o governo não fez uma menção a uma possível escassez de alimentos. Em postagens, usuários relataram que, após o anúncio, chineses correram para estocar arroz, óleo de cozinha e sal. Outro exemplo das medidas extremas tomadas pelo país foi o fechamento temporário da Disneylândia de Xangai, devido ao único caso de coronavírus. O parque temático também pediu que visitantes e funcionários saíssem até serem submetidos ao teste de Covid. Como resultado, mais de 34 mil pessoas foram testadas. O lugar fechou depois que uma mulher que visitou o parque no sábado foi diagnosticada com a doença ao voltar para casa em uma província vizinha. O parque informou que permanecerá fechado sem confirmar o dia de reabertura.